Antes de a gente mergulhar nas profundezas dessa história, que garanto que vai te dar calafrios, já deixa aquele like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de arrepiar. Confie em mim, essa aqui vai valer a pena. Eu sempre fui um cara de pé no chão, fatos, lógica, ciência. Desde cedo fui ensinado a duvidar, a questionar, a buscar a prova. Nunca fui de acreditar em assombração, em demônios, em espíritos ou em qualquer coisa que não pudesse ser explicada de forma racional. Para mim, essas eram histórias para crianças, contos de fadas sombrios. Mas o que eu vi, o que eu presenciei com o meu sobrinho, o Gabriel, me forçou a confrontar uma realidade que desafiava tudo que eu acreditava. Eu, seu nome, testemunhei de perto o inferno. O Gabriel. O Gabriel. Ele era um menino de olhos grandes e quietos, que pareciam absorver o mundo sem julgamento. Aos 15 anos, ele vivia em seu próprio ritmo, em seu próprio mundo. Por conta de uma deficiência mental, suas palavras eram poucas, arrastadas e muitas vezes ininteligíveis. Era como se as frases se perdessem em algum lugar entre o pensamento e a boca. Ele não conseguia se expressar como a gente, e a frustração, embora ele raramente a mostrasse, estava lá. Gabriel era pura inocência, um espírito doce, quase infantil, alheio às complexidades, às maldades e às energias tóxicas do mundo adulto. Ele era um anjo, e talvez fosse exatamente essa pureza, essa quietude, essa vulnerabilidade que o tornou um chamariz, o chamariz perfeito para o que viria. O cenário de tudo isso era a casa da minha irmã. Não era uma casa antiga no sentido de centenária, com séculos de histórias em suas paredes, mas era velha em alma. Era um lugar que parecia ter absorvido cada grito, cada lamento, cada discussão e cada ressentimento de anos de brigas e tensões acumuladas. O ambiente familiar ali era simplesmente opressor, tóxico. Meus cunhados, os pais de Gabriel, viviam em pé de guerra, discussões diárias sobre dinheiro, ciúmes, frustrações da vida, velhos rancores que nunca se curavam. Era um ciclo vicioso de acusações e silêncios pesados. O ar da casa era palpável. Você podia sentir a tensão, a raiva contida, a tristeza. Era como se o oxigênio fosse rarefeito, denso, sufocante. Eu entrava ali e respirava discórdia. Para Gabriel, que absorvia tudo como uma esponja, aquele ambiente era devastador. Ele era a calmaria no olho do furacão, o ponto mais vulnerável em meio a tanto veneno emocional. Ele presenciava tudo em seu silêncio, sem conseguir processar ou reagir de forma convencional. Eu tentava estar presente para ser um ponto de calma para ele, um refúgio. Ia lá sempre que podia para tentar aliviar um pouco o clima pesado, levar o Gabriel para passear no parque, brincar com ele, mostrar que nem tudo era escuridão. Via a exaustão nos olhos da minha irmã e a raiva contida do meu cunhado. Eu tentava intervir, dar conselhos, mas era como gritar contra uma parede de concreto. Eles estavam tão presos em seus próprios conflitos que mal notavam o que acontecia ao redor, muito menos as pequenas mudanças no próprio filho. Foi exatamente essa dinâmica, essa constante energia negativa na casa que a tornou um terreno fértil, um terreno onde algo que se alimenta de discórdia e dor, encontrou uma porta aberta. E encontrou o vaso perfeito em um menino de coração puro e mente vulnerável. Eu não sabia, naquela época, que cada briga, cada lágrima, estava tecendo uma armadilha invisível. Os primeiros sinais de que algo terrível estava acontecendo com Gabriel começaram de forma tão sutil que eu mesmo, o cético convicto, demorei a juntar os pontos. Eram pequenas alterações no comportamento do Gabriel, coisas que, para a família imersa em suas próprias brigas e problemas, passavam quase despercebidas. Mas eu
que o observava com um carinho e uma atenção diferentes, comecei a notar com um leve, mas crescente, estranhamento. Ele passou a olhar para pontos vazios na casa com uma atenção incomum. Não era o olhar vago e perdido de sempre, mas um foco estranho, intenso, como se estivesse realmente acompanhando algo invisível. Às vezes, ele sorria para o nada, um sorriso que não era o dele. Era mais largo, mais knowing, sem a inocência pura que eu conhecia. Em outras ocasiões, eu o pegava parado, imóvel, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia escutar. Eu sentia um leve arrepio na espinha, mas atribuía à sua condição, talvez a uma nova fase de desenvolvimento que eu desconhecia ou a algum estímulo que só ele percebia. A família, como eu disse, estava ocupada demais discutindo as contas ou os problemas do dia a dia para sequer notar essas nuances. E então veio o grande marco, o que à primeira vista me encheu de uma esperança genuína e até mesmo uma alegria que me fez querer chorar, mas que na verdade era o prenúncio de um horror indizível. Gabriel começou a falar de uma forma diferente. No início, eram apenas palavras isoladas, frases curtas, mas que saíam mais claras, mais articuladas, mais perfeitas do que o normal. Um dia, ele se virou para mim na cozinha enquanto eu preparava um lanche e perguntou com uma clareza que me chocou: "Tio, onde está a boneca?" Eu o olhei, paralisado, não só pela pergunta, que fazia sentido, mas pela forma como as palavras se conectaram, sem o esforço, sem o arrastar, sem a dificuldade que ele sempre teve. É um milagre, pensei. Ele está progredindo. Meu coração se encheu de uma alegria tão grande que eu quase chorei. Aos poucos, ele começou a repetir, a falar mais. As frases se tornaram mais elaboradas. A família, claro, reagiu com descrença inicial. Minha irmã, exausta, balançava a cabeça. "Deve ser impressão sua, seu nome. Ele está cansado." Ou então, "É só uma frase que ele decorou de algum desenho que ele assiste." Eles duvidavam que fosse realmente ele. Acreditavam em milagres para si mesmos, mas não para o filho. Eu argumentava, mostrava, mas eles estavam cegos pela própria exaustão e pelos problemas do dia a dia. Mas havia algo incômodo, uma dissonância. A voz, embora mais clara e fluida, às vezes tinha um tom diferente, mais grave do que a voz fina de um menino de 15 anos, mais assertivo, quase autoritário. E as palavras, que antes eram sobre bonecas ou brinquedos, começaram a se formar em frases mais complexas, sobre coisas que ele, em sua condição, jamais teria acesso ou compreenderia. Vocabulário que ele, sem o devido acompanhamento, jamais teria assimilado. Ele falava de temas adultos ou de coisas que não faziam sentido em sua rotina, mas as palavras saíam com uma fluência assustadora. Eu tentei desesperadamente racionalizar. É um surto de desenvolvimento, sim. O cérebro dele está se adaptando, copiando o que ouve na TV ou nas brigas dos pais. Mas a dúvida já estava plantada. Uma semente fria. A semente do medo começava a germinar em meu ceticismo. Aquela voz não era só clara, era a estranha. E no fundo, eu sentia que ela não pertencia a Gabriel. A partir daquele ponto, a possessão se intensificou e se tornou cada vez mais óbvia. Para mim, era uma certeza gélida e inegável. Para a família, era um terror incompreensível que eles tentavam negar, mas que os estava consumindo. A voz de Gabriel se transformou completamente, e a entidade por trás dela começou a se manifestar de forma direta, perturbadora e assustadoramente consciente. Houve um dia específico que jamais esquecerei. Eu estava na sala com ele, tentando distraí-lo com um desenho na televisão, quando Gabriel se virou para mim. Seus olhos estavam fixos, sim, mas pareciam mais velhos, mais frios, quase vazios de Gabriel, e cheios de uma malícia que me fez recuar. E então ele falou, com uma voz que não era mais arrastada nem infantil. Era clara, precisa, sem nenhum entrave na fala, mas carregada de uma frieza e uma malevolência que me gelaram os ossos até a medula. Você acha que sabe muito, não é, seu nome? Acha que pode vir aqui e consertar o que está quebrado? Você não sabe de nada. Vocês são todos tolos,
presos nesse ciclo de brigas e mentiras, nesse poço de ressentimento. Eu cambaleei para trás, quase caindo no sofá. Não era Gabriel. Aquela voz não era dele. Era outra, falando através dele. O que mais me aterrorizou não foi só a fluência perfeita, mas o conhecimento. Como ele saberia sobre as brigas, sobre o que eu pensava da família, sobre os segredos guardados a 7 chaves? A entidade, usando o corpo do meu sobrinho, começou a revelar segredos. Segredos obscuros da família, discussões que haviam acontecido a portas fechadas, anos atrás, traições do passado, frustrações íntimas de cada um ali, coisas que Gabriel, em sua condição, jamais poderia ter acesso ou compreender. As palavras saíam da boca dele com uma crueldade cirúrgica, atingindo a todos em seus pontos mais vulneráveis. A casa inteira ficava em choque. Por um tempo, as brigas diárias da família até pararam, substituídas por um medo gélido que se instalava em cada canto da casa. Eles se entreolhavam, pálidos, sem entender como o Gabriel, que mal falava, poderia saber daquelas coisas tão íntimas. O ambiente já tóxico da casa agora se tornara pesado de pavor. A entidade usava Gabriel não só para falar, mas para expressar sua presença e poder. Ele podia zombar da fraqueza da minha irmã, ameaçar meu cunhado com coisas que ele temia em segredo, ou fazer comentários perturbadores sobre a atmosfera doentia da casa. Houve momentos em que o Gabriel parecia lutar. Seus olhos voltavam a ter aquele brilho inocente, ele piscava rapidamente, uma expressão de confusão e pânico surgia em seu rosto, como se ele estivesse pedindo ajuda silenciosamente, preso dentro de si. Mas eram por segundos preciosos. Logo aquela voz grave e fria assumiu o controle novamente e os olhos dele escureciam, vazios de vida, mas cheios de uma intenção maligna que não pertencia a ele. As manifestações físicas começaram a acompanhar a voz, intensificando o terror. No início, eram sutis. As luzes piscavam em momentos aleatórios. Objetos pequenos, como canetas ou copos, se moviam sozinhos na mesa quando a voz falava. Depois, a intensidade aumentou. Uma sensação de frio intenso, quase cortante, se instalava em certas áreas da casa, independentemente do clima lá fora, fazendo os pelos da nuca se arrepiarem. O cheiro. Ah, o cheiro era o pior. Um cheiro de enxofre, misturado com algo podre, pútrido. Um odor metálico e fétido que parecia exalar das próprias paredes, vindo em sincronia com as manifestações mais fortes da voz. Tudo conspirava, tudo vinha em unissono com a entidade. Eu, o cético convicto, me vi em uma crise de fé e razão que me desmontava por dentro. Minhas tentativas desesperadas de racionalizar aquilo tudo falharam miseravelmente. Eu procurei ajuda, médicos, psicólogos, psiquiatras. Levei o Gabriel para exames, sugeri internação para investigações mais profundas, mas nenhum deles conseguia explicar. Um surto psicótico, um avanço inesperado na condição dele com delírios, mas as sugestões de doença mental não se encaixavam na forma como a voz se manifestava, como ela revelava segredos, como reagia às nossas palavras, como os objetos se moviam. Minha mente racional gritava por uma explicação lógica, mas a realidade diante dos meus olhos era inexplicável. Eu estava com medo, um medo que eu nunca havia sentido antes, um medo que vinha de um lugar muito mais profundo do que qualquer perigo físico. O meu sobrinho estava ali, mas era um papete de algo que eu não entendia. E aquilo queria alguma coisa. Aquele terror que crescia dia após dia, sufocando a todos na casa, chegou ao seu clímax em uma noite particularmente pesada. A família, já exausta e aterrorizada, tentava se manter distante, presa em sua própria negação e pavor. A entidade, em seu auge, finalmente revelou seu objetivo. A voz de Gabriel, agora sempre fluente e grave, ecoou pela casa em meio a um silêncio assustador, sem o menor traço da inocência do meu sobrinho. E eu me nutro daqui, da raiva, do desespero, do medo. Vocês me alimentaram por anos com sua discórdia, e este corpo é um vaso perfeito, puro, maleável. Ele me servirá para sempre. Eu serei o novo dono desta voz, desta casa. Não era só sobre atormentar, era sobre permanecer,
sobre se enraizar ali, usando Gabriel como sua âncora naquele inferno particular. Eu não aguentava mais ver o Gabriel, meu doce sobrinho, sendo usado daquele jeito. Seu corpo estava visivelmente deteriorado, seus olhos estavam fundos, sua pele pálida e translúcida, quase transparente, e seus movimentos, quando não eram controlados pela entidade, eram lentos e dolorosos, antinaturais para um ser humano. Ele estava sendo sugado por dentro, definhando a cada momento que a coisa permanecia. Movido por um desespero que superava todo e qualquer resquício do meu ceticismo, eu me lancei em uma busca frenética por ajuda. Falei com pessoas que eu jamais teria procurado antes, padres que haviam se aposentado, curiosos do ocultismo que eu desprezava, velhas benzedeiras da região com olhos que pareciam ter visto demais. Meu ceticismo tinha sido estilhaçado em 1000 pedaços. Eu estava disposto a tentar qualquer coisa para ter meu sobrinho de volta. Finalmente, encontrei um antigo padre aposentado, um homem com um olhar cansado, mas que irradiava uma sabedoria e uma paz estranhas. Ele ouviu minha história com uma seriedade perturbadora, sem esboçar um único sinal de dúvida. Ele me entregou um pequeno crucifixo de madeira escura e um frasco com água benta, me ensinou algumas preces antigas em latim e me deu um aviso sombrio. Cuidado, meu filho, o que habita ali se alimenta do desespero e da discórdia. A fé, por menor que seja, é sua única arma. De volta a casa, o coração me batia na garganta. Eu entrei no quarto de Gabriel, que estava sentado na cama, imóvel, com os olhos fixos em mim, mas era a entidade que me observava. Respirei fundo, segurei o crucifixo com força e comecei a recitar as preces, a voz embargada pelo medo e pelo pavor do desconhecido. A reação foi imediata e violenta. A entidade rugiu através da boca de Gabriel, um som gutural, abissal, que não parecia humano e fez o ar vibrar. O corpo magro do menino começou a se contorcer na cama, não em espasmos incontroláveis, mas em movimentos lentos e deliberados, antinaturais para um ser humano. A voz do demônio ecoava pelo quarto, me amaldiçoando em línguas que eu não compreendia, zombando da minha fé recém-descoberta, da minha insignificância. As janelas do quarto bateram violentamente, um vaso de flores explodiu na cômoda e a lâmpada do teto estourou com um estalo alto, mergulhando o ambiente na penumbra perturbadora. O cheiro de enxofre era insuportável, queimando minhas narinas e fazendo meus olhos lacrimejar. Em um momento de puro terror, a cabeça de Gabriel se virou completamente para trás, em um ângulo impossível, e ele me olhou com aqueles olhos cheios de ódio e fúria demoníaca. E então, em meio ao ataque da entidade, por uma fração de segundo que durou uma eternidade, os olhos de Gabriel, aqueles olhos inocentes que eu conhecia, apareceram. Ele me olhou, e eu juro por tudo que é sagrado, ele sussurrou com sua voz arrastada e fraca o seu verdadeiro eu. Me ajuda, tio, por favor. Foi um grito silencioso de alma, um apelo desesperado que me deu forças para continuar. O demônio rugiu novamente, um som de fúria e frustração, e o corpo de Gabriel se jogou para trás, caindo inerte na cama. Eu continuei com as preces, quase chorando, sentindo a impotência diante de algo tão poderoso. A casa inteira tremia, os gritos da minha irmã podiam ser ouvidos do lado de fora, aterrorizada com o que acontecia ali dentro. De repente, tudo parou. O cheiro de enxofre diminuiu, como se uma porta para o inferno tivesse se fechado. Os objetos pararam de voar. O corpo de Gabriel caiu inerte na cama, exausto. A luz, agora ainda fraca pela lâmpada quebrada, voltou a ser apenas a penumbra da noite. A voz, o terror, o demônio, tudo se foi. Eu corri até ele. Gabriel estava pálido, a pele fria, mas respirava. Seus olhos estavam fechados e ele parecia dormir um sono profundo. Eu chamei. Ele não respondeu. Não abriu os olhos. A possessão havia cessado. O demônio havia desistido, ou talvez sido forçado a ir embora por minha desesperada, mas genuína tentativa de fé. Mas a vitória veio com um preço terrível. Gabriel nunca mais foi o mesmo. Fisicamente ele se recuperou da exaustão, mas a
A voz nunca mais voltou. Ele retornou ao seu estado anterior, ainda mais quieto, mais alheio. Seu olhar, embora não tivesse mais aquele brilho demoníaco, parecia mais distante, mais vazio do que nunca, como se uma parte da sua alma tivesse sido levada consigo. Ele voltou a não falar, e a doçura em seus olhos se misturava com uma sombra de algo que ele havia visto, que ele havia sido. A família respirou aliviada, pensando que tudo havia sido um surto ou uma doença inexplicável que passou. Eles tentaram esquecer, tentaram seguir em frente com suas brigas e suas vidas, mas eu não podia esquecer. Eu sei, eu vi, e sei que Gabriel não está curado. A entidade o deixou, sim, mas algo dela ficou. A casa, mesmo com o tempo e os anos que passaram, nunca mais foi a mesma. A energia pesada persiste, e às vezes, no silêncio da noite, juro que ouço um sussurro distante, ou um riso seco e frio ecoando pelos corredores vazios. Aquele demônio se foi, mas deixou sua marca em Gabriel e na casa, e em mim. O cético foi quebrado, e o medo de algo que não podemos ver, mas que existe e espreita nas sombras, se instalou para sempre na minha alma. E Gabriel é o lembrete silencioso de que nem todas as batalhas são vencidas por completo, e que algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser completamente fechadas.